Vamos entrar na aula de hoje? Então, o tema da aula de hoje, irmãos, é revelação por teofania e profecia. A gente vai começar falando ali sobre esses modos de revelação, e eu gostaria que os irmãos percebessem a continuidade dos temas de nossa EBD. Nós começamos lá falando sobre revelação geral, a gente caminhou para falar sobre revelação especial, e é dentro desse grande tema que esse tema de hoje se encaixa. A gente está falando sobre revelação especial. Nós vimos que a revelação especial de Deus é a revelação que Deus se mostra de modo redentivo, de modo salvífico. É a revelação na Bíblia, onde nós conhecemos o plano de salvação de Deus, onde nós vemos a Cristo também, nós entendemos o que Ele é, o que Ele faz, a sua obra, a sua vida. Então isso vem a nós através da Escritura. E aí dentro desse grande tema, que é a revelação especial, fica a pergunta: Deus sempre se mostrou ao homem do mesmo jeito? Essa é a pergunta aqui. Deus sempre se mostrou ao homem da mesma forma? E então, a gente vai ver que não, Deus se mostrou de várias formas, de muitas maneiras. Ele não falou só quando Jesus veio ao mundo, mas ele já havia falado anteriormente. E a outra pergunta que a gente tem é: como são essas formas? De que jeito ele falou? Como que é? O que ele fez? E é por isso que a gente vai falar sobre modos de revelação, de forma específica, sobre teofanias e profecia. Esse é o tema da nossa aula. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Gostaria que você tivesse a Bíblia na mão, ou o seu celular, e você acompanhasse os textos que eu vou mencionar aqui, para o seu estudo e para que você acompanhe bem a aula de hoje. Vamos começar em Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, diz assim: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Gostaria que os irmãos percebessem três coisas aqui nesse texto. Primeiro é que o autor, nessa passagem, ele pretende nos mostrar como em Cristo, toda a revelação divina ela chega no ápice. Pois Jesus, como também diz aí no versículo 3 de Hebreus, ele é o resplendor da glória e a exata expressão do ser de Deus. Cristo é o resplendor da glória, está no versículo 3, e a expressão exata do ser de Deus. Ele é o ápice, como Paulo acabou de falar aqui, ele é o ápice da revelação divina. Contudo, esse texto de Hebreu também nos mostra que até que essa perfeição revelacional, que até essa perfeição da revelação em Cristo se manifestasse, Deus não estava em silêncio. E ele já havia falado de muitas maneiras, como diz o texto, e muitas vezes. Falou aos pais e falou pelos profetas. Falou aos patriarcas. Falou aos heróis do passado. Falou pelos profetas. E antes mesmo que aparecessem os profetas, Deus também já tinha falado com os homens. Tinha falado com Adão, por exemplo. Tinha falado no Jardim do Éden. Então, o Senhor nunca esteve em silêncio. É isso que eu quero que os irmãos entendam aqui. O Senhor nunca esteve em silêncio. E ele, desde sempre, ele tem se comunicado com os homens. Então, quando nós falamos sobre modos de revelação, nós estamos entrando nesse assunto. E, especificamente, como eu disse anteriormente, vamos falar de teofania e profecia. Vamos por partes. Primeira, teofania. Quem tem ideia de que é teofania? Quem pode dar uma contribuição aí? Muito bom, muito bom. Muito bom. O Cristiano falou aparições, manifestações diretas de Deus
onde ele se torna visível, onde ele pode ser ouvido pelos homens, onde Deus se mostra nessas aparições. Quem mais? Ou isso aqui já está suficiente? Já acabou? É parte da revelação de Deus, até chegar à revelação final que é Cristo. Sim, ok? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Esse lado aqui está muito prejudicado. Teóloga Natália, teologia do concordo. Esse lado. Aí, pessoal, dá um animado aí. Pode falar, não tem nenhum problema. Tá? Mas vamos lá, revelação por teofania. O que o Cristiano falou está certo, só vamos organizar isso para que a gente entenda. Primeiramente, irmãos, nós vamos perceber, através da palavra de Deus, da revelação, que Deus falou através de aparições diretas dele, as quais nós chamamos de teofania. É como está aí. Primeiramente, Deus falou através de aparições diretas dele, as quais nós chamamos de teofania. E teofania é uma palavrinha que significa literalmente manifestação de Deus. É isso. O que é uma teofania? É uma manifestação de Deus. É algo extraordinário, algo miraculoso. Deus vem, ele aparece do jeito que ele quer, e ele se manifesta ao ser humano. Refere-se a aparições de Deus, bem como as demonstrações fantásticas do poder de Deus em certos momentos históricos antigos. É importante também a gente considerar que as teofanias, elas predominaram, essa palavra é importante, tá? Predominaram da criação até o período mosaico, até o período de Moisés. Essas manifestações diretas de Deus, parece que foi a forma como o Senhor, em sua sabedoria e em sua soberania, quis se comunicar e se fazer conhecido ao homem em um certo período da história da redenção. Nós vamos ver aqui daqui a pouco que existem outras teofanias que estão fora do período mosaico, mas predominantemente elas foram da criação até o período mosaico. Depois elas vão se desvanecendo, elas não vão ocorrendo com tanta frequência, mesmo que alguns homens tenham recebido também teofanias, manifestações diretas de Deus. Mas quando a gente vai classificar, a gente coloca aí desde a criação ao período mosaico a predominância delas. E aí a gente tem vários exemplos dessas aparições na Escritura, e eu só separei alguns aqui, porque se fosse trabalhar todos, a gente ia ter que ficar aqui 10 domingos. Mas Deus se manifesta a homens como Adão, Abraão, a Jacó e especialmente a Moisés. Parece que Moisés foi o premiado, porque com Moisés o Senhor fala de um jeito especial. A gente vai ver um texto sobre isso. E ele toma alguma forma visível a falar com todos esses homens, não da mesma forma com todos eles, mas alguma forma direta, visível, extraordinária e que pode ser captada pelos sentidos. A teofania ela apela aos sentidos, é a visão, é a audição, é ao tato. Eles podiam ouvir, ver, tocar, dependendo de como Deus estava se mostrando ali, de forma teofânica. Eu gostaria de ver alguns desses exemplos com os irmãos. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 3:8. Olha, Gênesis 3:8. 3:8 que está ali, né? Gente, eu não sei o que acontece, mas quando a minha visão não fica boa para ver essa telinha, eu tenho que ficar olhando para cá. Óculos talvez, né, Natália? Não sei. Agora que eu estou ficando pai, eu estou assim. Ficando pai, entendeu? Tá caindo a ficha, o olho fica meio ruim, entendeu? Aquelas piadinhas sem graça, vai chegando. Enfim. Já é os sinais, né? Os cabelos brancos estão aqui. Mas olha só o que diz Gênesis 3:8. Ao ouvirem a voz de Deus, olha que interessante essa expressão, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde.
o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só. Agora imagina você nesse lugar aqui. Já imaginou? Você acabou de pecar. E aí você vê Deus chegando. A presença de Deus se aproximando. Você ouve. E Ele está andando pelo jardim. O que você faz? Esconde. Esconde, né? Fazer o quê? E aí Deus, como se bastasse fazer isso, né? Deus vem para Adão e fala: Adão, cadê você, Adão? Estou te vendo, Adão. Estou vendo você. O que você está fazendo aí? Então a gente tem um diálogo aqui, né? Pós-queda de Deus com o homem, com a mulher. Deus também fala e amaldiçoa a serpente. Mas Deus também dá uma promessa. O proto-evangelho, né? Uma semente do evangelho ali, dizendo que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Mas essa é uma manifestação direta de Deus, né? Manifestação direta de Deus aqui a Adão, no caso. Vamos ver outra? Abre aí a sua Bíblia em Gênesis 18. Vamos ler só o 1 e o 2. Todo capítulo ele traz uma teofania assim, extraordinária, mas vamos ler só 1 e 2. Quem está com o microfone aí, gente? Quem está? Dá para o Ivo ler esse texto aí, Charles, por favor? Pode ler. Se abriu, pode ler. 18. Gênesis 18, 1 e 2. Só 1 e 2. 1 e 2. O Senhor apareceu a Abraão nas carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra. Prostrou-se em terra e pronto, né? Que aí depois continua. Mas olha que interessante, né? É um evento ali onde Deus se mostra a Abraão e ele estava lá no calor do dia, um sol escaldante, Rio de Janeiro, 40 graus, né? E aí ele olha e ele vê, né, o Senhor. Ele também vê mais 2 homens. Então, entendemos que são 2 anjos e o Senhor ali presente com eles. E Abraão tem um tempo ali com Deus, ouve a palavra de Deus também. É uma teofania, claramente uma teofania. Abra aí sua Bíblia também em Gênesis 35, 9 a 13. Essa com Jacó. 35, 9 a 13. Passa para o Emerson aí, Charles. Pegou, pode ler, Emerson. Gênesis 35, 9 a 13. Depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: Você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Boa. Deus se mostra a Jacó, Deus muda o nome de Jacó, Deus profere bênçãos a Jacó, e eu acho interessante a expressão usada no texto, né? E depois Deus se elevando, ele deixou. É algo visível, Jacó estava vendo, Jacó teve contato direto com isso, ele ouviu, né, a palavra de Deus, depois ele viu também Deus saindo, Deus indo embora. Uma teofania também, claramente, dentre outras, né, da vida de Jacó e Abraão e Adão. E agora eu quero que a gente olhe o caso de Moisés, porque Moisés parece que recebeu teofanias e ele foi um sujeito peculiar, até na forma de Deus se referir a ele. E Moisés também é importante, irmãos, nesse ponto aqui da teofania, porque ele é meio que um divisor de águas. Ele é meio que um divisor de águas. Muitas teofanias acontecendo até Moisés, depois dele, parece que Deus mudará a forma de se mostrar, de falar ao homem, mesmo que em alguns momentos Deus ainda se mostre, por exemplo, como para Elias. Elias, ele está lá, lá na frente, os profetas, mas parece que ele é um homem de Deus, um profeta de Deus, que recebe muitas teofanias, né, que recebe muitas essas manifestações diretas de Deus, mesmo que o período não seja tão predominante assim, que esteja no período dos profetas. Mas vamos olhar o caso de Moisés? Abra sua Bíblia em Êxodo 33, 11. Olha só o que diz aí.
Êxodo 33, 11. A gente vai ficar em Êxodo, depois em Números, Deuteronômio ali. Êxodo 33, 11 diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Olha os versos 18 a 23. 18 a 23, diz assim. Então, vocês viram o que eu acabei de ler, né? Então, Deus falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Imagina isso. Eu acho que é tão extraordinário que eu não consigo nem conceber muito bem a ideia, sabe? Eu olho aqui e falo, meu Deus. Agora, olha logo um pouquinho na frente. Moisés já é amigo, né? Falou, já sou amigo, vou pedir um pouquinho mais, né? Vou abusar. Vou abusar. E aí, olha só os versos 18 a 23. Então Moisés disse: eu peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Olha só como diálogo interessante, né? Como que a gente entende esse texto? A Bíblia está se contradizendo? Não. Moisés foi alguém que recebeu uma manifestação direta de Deus. Ele falava com o Senhor como face a face, numa manifestação que o próprio Deus quis, de modo soberano. Mas quando Moisés vira para o Senhor, e nesse sentido ele fala assim, mas mostra toda a sua glória para mim. Coloca tudo diante de mim. Aí Deus fala, não, se eu colocar, você não vai viver. Se eu colocar toda a minha glória e todo o meu esplendor, se eu colocar isso diante de qualquer ser humano, ele não vai ser capaz. Você percebe que até essa manifestação de Deus, essa teofania de Deus, ela é graciosa. Ela é uma acomodação de Deus a nós, de um modo que a gente conseguisse captar e entender. Então Moisés, enquanto ele estava falando com Deus estava se acomodando, falando assim, eu estou me mostrando a você de um jeito que você entende. Mas a minha glória inteira, o resplendor, aquilo que é brilhante, sublime, se eu colocar isso diante de você, você não vai sobreviver, mas eu vou te dar uma colher de chá. Eu vou te colocar na penha, na rocha, eu vou passar e aí você vai ver as minhas costas. Eu vou aparecer para você. Então, mais uma vez, uma manifestação direta de Deus. E algo que eu acho incrível é a graça e a misericórdia do Senhor. Quando lá no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração, Jesus ele é transfigurado diante dos olhos dos discípulos, né? A glória do Senhor é revelada ali. Quem aparece? Moisés. Como se Deus estivesse dizendo, ali Moisés, está aí, minha glória. Cristo, resplendor da glória do Pai. Você queria ver lá atrás, agora você está vendo agora. Está vendo aqui na frente. Legal, né? Como a revelação de Deus ela vai progredindo e vai se encaixando. Nívia quer falar. Nívia está cheia de glória. Nívia está cheia de glória. Nem foi intencional. Eu sou Nívia Glória. Olha, é Nívia Glória. Vai lá. Não, eu queria fazer um comentário sobre a aula passada. Que acho que você colocou agora, né? Da progressividade. Sim. Isso eu achei muito interessante. E aí Moisés pede para ver a glória de Deus, mas os profetas não fariam isso. Né? Porque o Senhor já está se revelando de outras formas lá nos profetas. Isaías chega na presença de Deus, ele fala, ai de mim, Sim. né? Que sou um homem pecador. Né? E Moisés aqui não tem esse conhecimento ainda de Deus que os profetas já tiveram. Interessante. Né? Interessante. O ponto da progressividade da revelação. Né? Mariane também está cheia de glória. É interessante, você foi falando sobre isso, né? Eu não estava aqui, estava lá ensinando as crianças na aula passada, mas eu me lembrei de Colossenses, né? Quando Paulo fala, ele é a imagem do Deus invisível. Sim. Então, eu acho que isso é muito, fala muito conosco hoje, né? Porque
Moisés pediu para ver a glória de Deus, mas Deus responde lá na frente, né? Através de Paulo. Ele é a imagem, Cristo é a imagem do Deus invisível. Sim. Então não há maior glória do que ver o Filho, né? Do que ver a Cristo. Sim. E esse ponto que a Nive e a Mariane tocou é importante para o nosso próximo slide. Tá? É preparação importante para o nosso próximo slide. Mas antes da gente entrar no próximo, eu gostaria que a gente também lesse Números 12. Olha aí, Números 12, 6 a 8. 6 a 8. Olha só. Sim, são palavras do próprio Deus aqui. Deus falando com o povo. Então ele diz assim, Números 12, 6 a 8. Então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim como o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Olha que legal a expressão. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés? Contexto aqui da rebelião de Miriam e Arão. O Senhor está vindo com justiça e disciplina sobre eles. Ele fala assim, como vocês não tiveram medo? Como vocês não tiveram temor, né, de falar contra um servo do Senhor que vê a forma do próprio Deus? Um jeito interessante de Deus colocar, né, se colocar para o próprio Moisés. Mas vamos avançar. Mais esse slide aqui. Apesar de tudo isso que nós vimos, a Bíblia também mostra, parece indicar, afirmar, que após Moisés, esta teofania não seria mais a forma oficial de revelação. Então, olha só Deuteronômio 34, 10 a 12. O microfone está com quem? Está com o Charles. Dá aqui para a Lorene lê. Deuteronômio 34, 10 a 12. Olha o que diz a palavra do Senhor nesse texto. Pode ler. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Amém. Então, olha só como Deus coloca ali, né? Nunca mais houve alguém como esse Moisés. Deus falando face a face, fazendo tanto poder, tanto milagre, é assim. Aí você vai perguntar, mas por que, pastor Jonatas? Eu falei, irmão, não sei assim, todos os detalhes disso. O Senhor é soberano e sábio, mas a gente sabe que a revelação ela é progressiva e ela é útil para aquele tempo, né? Então, essa foi o método, a forma, o modo que Deus escolheu de se mostrar e que era necessário para aquela época, o contexto da história da redenção, do povo de Deus, e foi a forma onde o Senhor se manifestou de modo salvífico também àquelas pessoas. Então, se essa não é mais a forma oficial de revelação a partir de Moisés, né, para depois de Moisés, qual seria essa forma? A partir daí, a forma oficial se torna a profecia, mesmo que quando, como eu disse antes, alguns homens do Antigo Testamento ainda tiveram aparições, né, diretas, manifestações diretas de Deus, como é o caso de Elias, por exemplo. A característica, como eu coloquei ali, já mencionei, mas só reforçando, a característica principal da teofania é o apelo ao físico, ao sensitivo. Deus tomava a forma de um anjo, de um homem, podia ser visto, ouvido e até tocado. Deus podia tomar essas formas e ser visto e ouvido e tocado. E evidentemente que essa é uma característica importante da teofania. Elas eram formas temporárias, assumidas por Deus para se comunicar com o ser humano. Então foi para aquele tempo da história. Então o crente que está hoje aqui, 2025, olha para trás e fala, nossa, seria tão legal, né? Se Deus se mostrasse assim para mim com uma tocha fumegante, passando no meio dos pedaços de bicho, e aí eu olhasse aquilo e ficasse cheio de terror. Como se aquela forma
é que lá atrás fosse superior àquilo que a gente tem hoje. Não é, irmãos. Não é. Dado aquele momento da história da revelação, temporariamente Deus se fez conhecido daquele jeito. Mas nós vimos um texto de Hebreus, que agora nos últimos dias, ele fala pelo Filho, que é a exata expressão do ser de Deus, a exata expressão do ser de Deus, resplendor da glória do Pai. Então Deus, em sua soberania e sabedoria, quis se mostrar assim, mas agora ele nos fala através de Cristo Jesus o ápice, o clímax, na história da redenção. Ok. Mas só para a gente resolver essa pergunta difícil, podemos colocar assim, uma pergunta difícil, nesse sentido da teofania. Qual pessoa da Trindade aparecia quando uma teofania acontecia? Qual pessoa ali? Eu coloco que essa é uma pergunta difícil porque tem gente que discorda. Você vai ter um grupo de autores que fala uma coisa, outro grupo de autores que fala outra. Autores bons, irmãos em Cristo, Mas, nossa resposta, quando eu coloco nossa resposta, essa é a forma que o pastor Maurício também pensa e que ele tem ensinado à igreja. E graças a Deus é que eu penso também. Fiquei aliviado, porque se não fosse, ia ter uma briga aqui, uma confusão. Brincadeira. Nossa resposta é que provavelmente todas as vezes que Deus apareceu, como está ali, foi a segunda pessoa da Trindade, o Filho, que se manifestou com o intuito de revelar o Pai. Cristo pré-encarnado, se manifestando com o intuito de revelar o Pai, de uma forma extraordinária, miraculosa, onde nós não sondamos todos os detalhes e nem queremos fazer isso. Nossa mente não consegue alcançar todos os mistérios do ser de Deus, mas entendemos isso. E deduzimos isso por causa de quê? Por causa de quê? Coloquei ali 3 passagens que nos ajudam. As duas primeiras mais. Porque João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, quando nós vamos olhar a Escritura, a gente vê que é função trinitária do Filho revelar a Deus. Quando um dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, chamado Filipe, fez o pedido para que Jesus mostrasse o Pai, lá em João 14, o que Jesus respondeu? Você lembra? Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. É função do Filho revelar a glória do Pai, revelar a Deus. Então, disso entendemos que o Senhor Jesus mostrou que o único modo de ver o Pai é vendo a Ele próprio. A Nívia falou isso, a Mariane também, A imagem do Deus invisível, a exata expressão do ser de Deus, o resplendor da glória de Deus. Então, nós entendemos assim, e quando o Filho, mesmo lá no Antigo Testamento, de uma forma extraordinária, é visto, o Pai também é visto. O Pai é enxergado, o Pai também é conhecido. Não há essa confusão e competição na Trindade. Isso a gente precisa compreender. Mas, ali, está todos trabalhando de forma harmônica para dar um conhecimento, revelação verdadeira de Deus. Um texto legal é o João 12, irmãos, 40 a 41, onde o Evangelho de João diz que Isaías viu a glória de Jesus e falou a respeito dele. Essa passagem é muito legal. Onde Isaías, Antigo Testamento, profeta, viu a glória de Jesus. Você pode abrir e acompanhar aí. E eu não vou ler o texto, mas você pode deixar ele aí para você acompanhar. Isaías viu a glória de Jesus e falou a respeito dele. Ali no texto de João está fazendo uma citação no verso 40, que é tirada diretamente do capítulo 6 de Isaías, o capítulo que relata a visão celestial do profeta. Isaías 6:1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Um alto e sublime trono. Aí João lá na frente diz assim, Isaías viu a glória dele e falou a respeito. Olha só, novamente a progressividade da revelação
Se a gente não tivesse isso, a gente não conseguiria compreender tudo lá de Isaías. Não poderia fazer essa afirmação. Mas é a Bíblia que está fazendo a afirmação. Então, se a Escritura está me dando essa afirmação, eu vou e eu sigo adiante. É como eu falei na semana passada. Como que você sabe que a serpente do jardim é Satanás? Apocalipse. Então, o último livro da Bíblia. Ah, pastor Jonas, mas a gente não poderia supor? Poderia supor, mas é suposição. Agora, afirmando com certeza, categoricamente, por causa de Apocalipse, que diz o quê? A antiga serpente, Satanás, o diabo. Esse é o grande adversário do povo de Deus. Tenta destruir o povo de Deus. Aí você fala, então Gênesis e Apocalipse. É, tudo conectado. Tudo conectado. Exatamente isso. Tudo bem, irmãos, até aqui? Tudo bem? Flávio tem uma pergunta. Vai lá, Flávio. Fale a sua pergunta. Tem a ver também com essa manifestação? Tem a ver com essa manifestação. Assim, tem momentos que é um anjo mesmo. Tem momentos que é o anjo mesmo. A gente precisa olhar com mais cuidado o texto. Tem momentos que é o anjo mesmo. Agora, como que a gente pode ver que é uma manifestação teofânica assim, do próprio Deus? Quando o anjo recebe adoração, por exemplo. Então, o servo do Senhor se curva e adora. Ele é glorificado, ele é louvado. A gente sabe que glória e honra e louvor é só o próprio Deus. Então, essas são uma das características que a gente vai percebendo ali. Tem outras situações que o servo de Deus se abaixa para adorar um anjo. Não, levanta. Levanta, dá glória a Deus. Dá glória a mim, não. Né? Mas tem outras que isso acontece. Então, nesses momentos, observando essas narrativas, tem situações sim que é uma manifestação direta do próprio Deus. Ele quis se mostrar daquela forma ali. Foi uma boa pergunta. Eu ia falar isso em algum momento, mas eu tinha esquecido. Marina tem uma pergunta lá atrás. Leva lá para ela. Uma pergunta só porque eu entendi essa parte do face a face e principalmente está mais relacionada ao filho. Ao quê? Ao filho. Ao filho, tá. Mas quando foi em sonhos e vozes e tudo mais? Aí, você está perguntando quando Deus se mostrou em visões, em sonhos? Isso. Aí a gente vai falar disso agora. Tá. Que é exatamente esse o tópico. É uma ótima pergunta também, Marina. Vamos falar disso. Aí se a gente não responder, você pergunta no final, tá? Beleza, então teofania até aqui, agora revelação por profecia. Um outro modo de Deus falar. Eu disse que a teofania ela é predominante da criação até o período de Moisés, certo? Aí agora, qual que é a forma predominante, né, a partir desse momento? Revelação por profecia. Revelação por profecia. Então, a partir de Moisés, Deus passou a usar mais amplamente uma nova forma de revelação, de se mostrar. Ele começou a se revelar através de profecia. É como diz o texto que a gente leu lá em Números. Olha, até aqui eu falo com Moisés face a face. Mas, se tem profeta no meio de vocês, eu me dou a conhecer por sonhos e por visões. E a revelação por profecia, irmãos, ela é uma forma de mostrar Deus, de conhecer a da vontade de Deus, mas ela é uma forma mais indireta de revelação. Começa respondendo ali o que a Marina está perguntando, eu creio, né? Ela é uma forma mais indireta de revelação. O profeta, ele recebia algo de Deus, porém, ele não era um recebimento direto, como se ele visse face a face o negócio. Como se ele tocasse, pudesse comer com o próprio Deus, em algumas situações, né, a situação de Abraão, por exemplo. Não era tão direto assim, era mais indireto. Ele recebia um sonho, uma visão, né, de Deus. E se a teofania, ela tem esse apelo mais ao sensitivo extraordinário, a você ver uma grande emoção, a profecia, ela tem apelo de você ouvir mesmo. Você ouve. E você ouve e você tem que falar. Então você ouve a palavra de Deus e você tem que passar adiante. Então era responsabilidade do profeta transmitir ao povo aquilo que ele viu no sonho e numa visão. Então, você vai me dizer assim, pastor Jonas, mas a profecia não era também uma manifestação de Deus? Era uma manifestação de Deus, mas era diferente da teofania. Era algo mais indireto. Por quê? Por que Deus quis assim, irmãos? Porque Deus quis assim. Ele quis se revelar dessa forma, através dos seus profetas, em um dado momento da história da revelação. Então, ao invés da pessoa estar andando aqui, e aí Deus aparece uma sarça ardente e Deus está falando da sarça, do meio da sarça.
Abraão está aqui num calor, lá na sua terra, e aí Deus aparece, ele vê, e ele conversa com Deus, ele come com Deus, ele recebe. Ao invés de Deus fazer dessa forma, Deus dava ao profeta uma visão, Deus dava ao profeta um sonho, Deus falava através desse meio com ele. E se tem essa forma de revelação por profecia, né? Você tem que lembrar que isso pode ser falsificado, pode ter um risco, não é? Porque já não é Deus se manifestando diretamente. Tem um meio ali, tem um sonho, tem uma visão. Então isso pode ter risco de falsificação. Para se prevenir disso, o próprio Deus ele estabelece testes para confirmar o profeta e para confirmar a profecia. Vamos ver quais são esses testes? Basicamente eram 2. O da veracidade do fato profetizado e o da conformidade com a palavra escrita. Isso aqui é muito importante. Não era só a pessoa ir lá e profetizar e o negócio acontecer não, sabia? Não era só isso. Ah, não, o profeta vai ser verdadeiro, é só a profecia se cumprir. Não. Quem disse? Tinha mais. Tinha que estar adequado à revelação dada, escrita por Deus até ali. Então não tinha essa do profeta chegar, ele profetiza um negócio, aí o negócio acontece, pronto, vamos adorar os outros deuses. Não, não era assim. Então o próprio Deus, quando ele se utiliza desse meio da profecia para se falar, para falar ao povo, ele também dá os testes, ele também dá as formas de verificação. E o seu povo devia estar sempre atento a isso. Vamos olhar esse texto, Deuteronômio 18, abre aí. Deuteronômio 18, Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, 20 a 22. Olha só. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenham medo dele. Agora voltam aos capítulos aí, vai para Deuteronômio 13. E olha só o que Deus diz, versículos 1 a 5. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, olha que legal, Deus adianta. Apareceu um sonhador, apareceu um profeta, aconteceu o sinal prodígio. Se acontecer esse sinal prodígio que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz. Sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou para que andassem nele. Assim eliminarão o mal no meio de vocês. Olha só, olha só. Irmãos, quando eu leio isso aqui, me vem um temor grande, sabia? Tem muita gente hoje que se levanta para dizer que é boca de Deus por aí. Que tem a palavra. Que tem uma profecia da parte do Senhor. Aí eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a seriedade como o Senhor trata essas coisas. E eu também olho a graça de Deus, sabe? Porque Deus podia eliminar aquela pessoa ali. Deus podia simplesmente matar aquela pessoa falando por presunção. Então, isso me vem um temor grande. Assim.
Mas olha para você ver também a clareza como que Deus coloca para o seu povo. Então, um profeta poderia vir falar, mas o povo devia conferir isso naquilo que Deus já deu. Devia conferir isso na revelação de conhecimento do próprio Deus. Devia olhar para o que Deus já falou. Devia esperar, vamos ver se se cumpre. Né? Então, era essa a forma como o Senhor disse. Deixa eu só acabar esse slide aqui, Moisés, eu te passo, tá? Eu olhei, eu te vi aí. O tempo predominante dos profetas se estende desde a morte de Moisés até João Batista. Né? Esse texto ali diz que, Mateus 11:13. A lei e os profetas, eles falaram até João. Né? E João Batista parece que encerra esse tempo, encerra esse período profético. A função básica do profeta era ser um porta-voz de Deus, a gente falou isso. Por isso, usualmente, o profeta começava a sua mensagem com o assim diz o Senhor. Né? Então, vai até João Batista, porque depois dele nós temos a revelação pelo Filho, revelação em Cristo, o clímax da revelação, que é o nosso tema da próxima aula, onde nós vamos ver mais disso. Isso indica também, como está ali no terceiro ponto, né, que o próprio Deus colocava suas palavras na boca dos profetas. Copia e anota esses textos aí, para você ler em casa. Sua tarefa da próxima aula. É um texto que mostra Deus falando ali para Jeremias, Deus falando ali em Êxodo e em Deuteronômio, que Ele que coloca as palavras na boca dos seus profetas. Né? Não é, irmãos, aqui como se fosse algo mecânico. Tá? E é o próximo slide ali, né? o próximo ponto. O caráter orgânico da recepção e da entrega. Não é como se Deus pegasse e Ele colocasse um negócio mecânico e o homem está trabalhando para Ele só de forma automática. Como se a personalidade do profeta não fosse levada em consideração. Não é isso. Deus levava em consideração a personalidade do profeta, a história, tá? A vida daquele profeta. E ele ia lá e falava. Mas quando a Bíblia diz que Deus ele coloca as palavras na boca do profeta, autenticando aquela palavra, mostrando assim, ó, isso que ele está dizendo é a palavra de Deus, apesar de vir de um homem. Isso que ele está falando é a palavra do próprio Deus. Jeremias fala, eu sou uma criança, Senhor. Aí Deus diz o quê? Quem foi que fez todas as coisas? Fica na sua aí, cara. Eu vou colocar as palavras na sua boca. Moisés é a gente, né? Deus chamou, aí Moisés, vou dar uma desculpa. Vou inventar uma desculpa, eu não sei falar direito. Deve ser bom. Aí você olha o texto e fala, Moisés é muito inocente, né? Mas a gente é igual, mas dá essas desculpas também. Eu não tenho tempo, Senhor. Não dá, não tem condição, sabe? Tem aqui meu marido para cuidar, dá um trabalho, essas coisas todas. Aí Moisés vem dando desculpa para Deus e fala assim, Moisés, quem foi que fez a boca, Moisés? Quem foi que fez a língua do homem, Moisés? Quem foi, Moisés, que dá capacidade para fazer todas as coisas? Moisés, não vem com essa para mim não, cara. Não vem com essa. Eu coloco as palavras para você. Então, no sentido de que é o próprio Deus que está falando. Esse é o caráter orgânico. O homem não é mecânico, ele não está trabalhando de forma automática, mas a mensagem era, de certo modo, acomodada à personalidade do profeta. Isso também é compaixão, isso também é graça de Deus em se fazer conhecido a nós e se manifestar a nós através dos seus profetas. Até Cristo. É em Cristo. O negócio muda de figura, a revelação chega no clímax. Essa aula da semana que vem. Moisés vai comentar. Passa o microfone ali para ele e a gente depois encerra a nossa aula. Não é comentário, é só uma associação. Associação, associe. Pode associar. Quando Saul consulta a cartomante que Samuel sobe, então, conforme foi dito aí, que não é só cumprir o que o profeta falso fala, Sim. mas está em conformidade com a palavra de Deus. Então, como Deus era contra isso, consultar cartomante, consultar os mortos, Sim. Então isso aí já prova que aquilo ali realmente não era Samuel. Eu tenho essa posição também. O pastor Maurício também entende assim. Além de que a profecia dada ali ela é bem truncada, né? O cumprimento dela também é truncado. Deixa eu olhar o texto, né? Além de que é uma forma que o Senhor não nos deu para conhecê-lo, né? Não deu para conhecê-lo. Boa associação. Irmãos, a gente precisa encerrar. Marina, deu para responder? Foi? Então tá bom. Então tá bom. A gente precisa encerrar, Paulo. Para quem? Para Marina, quando Deus fala. Paulo falou para você ler a Bíblia, Marina. Falou aqui agora.
os teólogos colocam essa mudança, né, da teofania para a revelação de profecia. Alguns usam esse versículo de 1 de Reis 19, quando Deus aparece para Elias e diz assim: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebravam as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz que lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Mostrando essa passagem, né? Essa passagem tem a intenção de mostrar que Deus está saindo daquelas teofanias, onde havia terremotos, onde Deus se mostrava dessa forma, de sentidos, o homem via e temia, né? Tinha a forma de ele perceber a presença do Senhor ali de forma com os seus sentimentos, me mostrando que agora ele vai se revelar de uma forma, com um sussurro, né? Deus falando. Boa. O conselho do Paulo para vocês: leiam a Bíblia, tá? Mas é isso.